Shalom, shalom! Estamos de volta com a nossa maravilhosa aula Shiur, né? Vamos aprender hoje essa palavrinha. O Shiur, que é a aula de Ivrit. O Shiur de Ivrit. Baruch Hashem, Ivrit hebraico. Nós falamos muito aqui, no caso eu, digo muito esta frase, Baruch Hashem. Então hoje eu quero ensinar para vocês várias palavrinhas e frases, né, que a gente costuma falar com mais frequência em hebraico. E assim a gente vai estar familiarizando com o idioma, juntamente com, né, as expressões que a gente costuma falar no dia a dia. Vamos aprender primeiro, então, o Baruch Hashem, que é o que eu mais digo aqui no canal. Baruch quer dizer bendito, né, ou abençoado, pode ser bendito, ou abençoado também, significa a mesma coisa. E Hashem, temos aqui um artigo, que é o rei, aqui no início da palavra, você vê que ele vem colado em uma palavra. Isso aqui é uma palavra e aqui é um artigo, ok? O artigo a, o, certo? A, o, da, do, ok? Isso que significa o rei aqui no começo. Então, eu vou usar o rei com patá, que vai soar como ra, certo? Que vai significar o, no caso aqui, né? Que é o eterno, né? O, artigo o. E o Shem aqui, nós já aprendemos que essa palavra significa nome. Então, nome. Então, é como se eu estivesse dizendo que abençoado seja o nome. Porque a gente sabe que, eu já expliquei para vocês que no hebraico não tem o verbo existir, né? Ser, existir, estar, essa coisa de, no português, a gente dizer assim, ó, eu tenho, eu sou. No hebraico eu não tenho como expressar isso, certo? Então eu digo apenas ani, eu, né? Eu, quer dizer, eu sou, eu tenho alguma coisa. Porque o hebraico, por ser um idioma original do eterno, ele já vai nos mostrar que quem existe, na verdade, é o eterno. Então nós nem usamos o verbo existir no hebraico. Então a gente vai juntar a palavra abençoado com o artigo o, e aqui no caso o nome, que é o nome sagrado, a gente já sabe, eu não posso estar escrevendo para não apagar, então eu vou escrever aqui separadamente, ó, Yud, Re, Vav, Rei. Este nome aqui, é isso que o nome está se referindo. Então, bendito seja, né, bendito é, ou bendito seja o Yud, Re, Vav, Rei. Bendito seja o nome do eterno, Baruch Hashem. É isso que significa o Baruch Hashem. Faça suas anotações e coloque o significado das palavras, porque hoje a gente vai estudar como num dicionário, um glossário. Eu dou a palavra para vocês e digo o que significa, e vocês fazem as anotações para que vocês também aumentem, então, o lexo, né? O conteúdo que vocês têm, já de hebraico, de Ivrit, na memória de vocês. Baruch Hashem! Então, voltando aqui à palavra Hashem, né? Eu já falei para vocês que o rei aqui não faz parte da palavra, ele é um artigo. E a palavra, na verdade, é o Shem, que é o nome. Se referindo, então, ao eterno pelo tetragrama sagrado. Quando eu quero falar do eterno me referindo como autoridade Elohim, né? Elohim, que a gente vai transliterar como Deus. Eu não vou usar aqui o eu vou usar o U e o S. O eu vou dar a entender como um D mudo aqui, para que a gente não utilize como os pagãos o nome do Eterno, certo? Então eu vou usar o nome do Eterno Sagrado, que se chama Elohim. Eu vou falar ele aqui porque eu estou ensinando para vocês, ok? Então, é Aleph com o Tserek, Lamed com Vav, Rolen Vav, Elo, Rei, e Yud e o Mem sofito, Mem final. Elohim. Aqui eu estou me referindo, então, a esta nomenclatura que a gente conhece como Deus, né? Que significa, na verdade, em hebraico, Elohim, autoridade. A autoridade sagrada de alguém sobre outra pessoa. Elohim. Se eu quiser dizer, por exemplo, a expressão Deus te abençoe, por exemplo.
Então, Elohim, e eu vou usar a palavra brachá, que brachá é bênção. Então, eu vou colocar um yud no começo da palavra, para dar a intenção de que te abençoe, não apenas abençoar, né? Colocar como flexionar o verbo. Então, eu vou colocar um yud e vou escrever a palavra brachá. Brachá. Aqui tem um Rá final. Aqui um bet com sheva. Vai ficar o som mudo. B. E um resh com A. Brachá. Aqui um Rá final com um kamatz aqui. E brachá. Aqui um sheva com som de E. Yevrachá. Então, Elohim e Yevrachá. Elohim te abençoe. O eterno, no caso aqui, com a nomenclatura de autoridade, que é a gente conhece como Deus na Bíblia em português. Elohim e Yevrachá. Elohim te abençoe. O eterno te abençoe no sentido de ser a parte da severidade do eterno. Porque nós sabemos que o tetragrama, ele vai se aludir à misericórdia do eterno. E este nome vai se aludir a julgamento e juízo. Baruch Hashem, bendito seja o eterno. Baruch Hashem, se eu dissesse assim, eu gostaria de ensinar hebraico aos irmãos, aos irmãos, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. O que quer dizer a palavra Bezrat? Aqui é um Zain. Com Sheva vai ficar Z. Rat. Bezrat. Ok? Isso significa com a ajuda ou com o auxílio de quem? De Hashem. No caso, eu vou com o auxílio, com a ajuda, Hashem, que é o nome sagrado de misericórdia, nós sabemos que é o tetragrama. Então, com a ajuda, ou com o auxílio de Hashem, Bezrat Hashem, eu vou passar o conhecimento de Ivrit que eu tenho para os Ahim, os irmãos, Ahim, Baruch Hashem. Baruch Hashem, uma expressão muito, muito corriqueira, né? De chegarmos em algum lugar, saudarmos as pessoas, né? Abençoarmos as pessoas. A expressão Shalom. Shalom significa plenitude. O que é plenitude? Plenitude é como a gente fala do 7, né? O 7 é pleno, porque envolve um ciclo. Todo um ciclo de uma semana, todo um ciclo de um ano, ou seja, o ciclo da vida. Então, a Shalom, ela se refere a essa plenitude. Podemos citar 7 coisas, por exemplo. Paz, prosperidade, felicidade, bem-estar, saúde, proteção e alegria. Todas vindo do Eterno. Todas estas bênçãos, brachot, né, são a Shalom. Então, como se escreve a Shalom? Shalom é Shina. Aqui temos um patá para fazer o som do chá, né? Aqui temos o Rolevav, o Lamed. É muito fácil o Shalom. É Shalom. Aqui a gente fecha a boca para terminar a palavra, o Mem Sofrit, ok? Shalom, que significa, na verdade, plenitude. Você pode estar dizendo Shalom ao chegar para saudar as pessoas. Ou pode dizer Shalom apenas para desejar a plenitude do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem, nos Rosh Chodesh, nos inícios, nos princípios, cabeça de meses, nós costumamos saudar os Ahim, os irmãos, com o Alechem. Aqui tem um Yud. Rem. Alechem. Alechem significa com vocês, né? Para vocês, no sentido assim, no caso a gente fala Shalom primeiro. Vamos escrever Shalom aqui de novo. Shalom. Shalom Alechem. Então eu vou estar desejando a Shalom para vocês. No sentido, para você. Pega na mão do irmão e diz Shalom Alechem. E o irmão vai repetir de volta para você. Alechem Shalom. Ele vai falar primeiro Alechem, depois vai falar o Shalom. Para você, Shalom. Eu digo,
Paz para você, né? Que é uma dos significados de shalom. Paz para você. E a pessoa vai falar de volta para mim. Para você, paz. Então eu digo shalom aleichem e eu ouço de volta o aleichem shalom. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ainda falando dessa questão de saudar, né? Como que eu vou dizer, por exemplo, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite em hebraico. Como? Então, primeiro vamos aprender a palavra tov. Tov significa bom. Se eu quiser dizer boa, fazer o feminino da palavra, eu vou acrescentar uma rei no final. E vai ficar tová. Tová. Aí vai ser boa. Ok? Baruch Hashem. Mas nos ligamos aqui à palavra tov, que é bom. Nós vamos acrescentar, então, os substantivos de dia, de tarde e de noite para podermos saudar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para as pessoas, ok? Então, vamos escrever aqui tov, sempre o tov. Temos aqui um tet, um rolivav, som de O, e um vet no final para fazer v. Tov. Aqui no caso dia, a palavra boker. Vamos escrever boker, que é o bom dia, tov, bet, o rolivav, aqui um kuf e um resh no final. Boker. Boker significa manhã, na verdade, né? É isso que significa. Então, eu vou dizer boa manhã, na verdade. Assim, o que eu vou dizer boker tov, desculpa, o tov vem depois, ok? Não é antes, não. Então, vamos escrever o tov na frente aqui. Eu vou escrever dessa forma, mas o entendimento é que a palavra boker é manhã e a palavra tov é bom. Quando eu junto a palavra manhã com a palavra bom, eu tenho um entendimento de estar saudando a pessoa com um bom dia, que ela tenha uma boa manhã, ok? Baruch Hashem. Para a tarde, eu vou utilizar a palavra erev. Erev. Aqui o Ain com um segol. E o resh com segol. Re. E um vet final para fazer o som de v. Erev. Aí eu vou usar o tov também. Mesma coisa. Mesmo tov aqui de cima, ok? Então, erev tov. Eu vou estar saudando a pessoa com que ela tenha uma boa tarde. Que o erev, na verdade, o erev é o entardecer, certo? Eu vou ainda iniciar com vocês um hebraico moderno, onde a gente vai fazer passo a passo essas saudações. Então, hoje eu estou falando palavras que tem mais a ver com o cotidiano, então algo mais simples. Depois a gente vai entrar no mais profundo para entender as palavras. Por enquanto, eu quero passar para vocês as saudações mais simples. Erev Tov, quando estiver à tarde, passando do meio-dia lá para chegando mais para as 3 horas da tarde, até as 21 horas da noite, eu ainda vou saudar o Erev Tov. Em hebraico, a gente faz assim. Ah, mas já está de noite, por que eu não digo Laila? Porque em hebraico, a Laila é aquele momento da noite que já está próximo ao momento de ir dormir. Então, na hora da noite mesmo, que a partir de 21h30 para lá, de 9h30 da noite para lá, eu vou dizer a Laila. Laila Tov. A Laila Tov, que é boa noite, é como se eu estivesse me despedindo para poder ir embora, ou me despedindo para poder ir dormir. E o Erev Tov, ele vai funcionar no entardecer, até as 9 da noite, eu ainda falo Erev Tov em Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nós temos 2 tradições de nosso povo. Uma tradição, que é do povo Ashkenazi. Eles viveram por muito tempo na região da Alemanha. E lá naquela região, eles desenvolveram um dialeto, uma língua chamada Yiddish. A Yiddish é a mistura do hebraico com o alemão, né? A língua alemã misturada com o hebraico. E eles desenvolveram algumas expressões, e entre elas, a expressão que a gente conhece em português como Deus me livre, por exemplo, eles falam ras, aqui não tem som, desculpa. Aqui não tem nenhuma nekud, nenhuma vogal, então a gente vai falar o som da consoante.
Ras, ok? Ras, o reto com a, ra, e o samer, que tem um som de s, sem vogal, sem necudo, vai só apenas o chiado da letra. Ras, ve, aqui é um vavo com cheva, ve, ra, li, aqui tem um yud, também um hirik aqui para fazer o li, lá. Aqui tem mais um kametz. Então, ve, halila, ve, halila, não é hebraico, mas é o Yiddish e a gente utiliza, né? Nós judeus utilizamos para falarmos a expressão Deus me livre. Por exemplo, se acontecer de alguém falar alguma palavra amaldiçoada, ou você ter que falar algo que soe como uma coisa de ruim, assim, tipo, e se alguém for roubado, hasve halila, você já usa essa expressão para demonstrar que você não tem interesse que ninguém seja roubado, ou que ninguém seja morto, ou que ninguém seja, de alguma forma, maltratado, entende? Então, porque nós sabemos, nós judeus sabemos, que tudo que nós desejamos para o outro acontece com a gente, certo? Então, se você for falar alguma coisa que aconteceu, não lachonará, meus irmãos. Nós não fazemos lachonará. Se você for precisar falar, dar um exemplo de alguma coisa que pode acontecer com alguém, você utiliza, então, a expressão Deus me livre, ou Ras vechalila, Ras vechalila. Você pode também dizer Ras vechalom, Ras vechalom. Também tem esse entendimento de que o Eterno nos livre, que o Eterno tire isso de nós. A gente pode dizer também, Ras vechalila, ou a gente pode dizer, ao invés, vou apagar o halila, vocês anotem, e eu vou apagar, certo? Vocês voltem o vídeo, pausem e anotem. Vocês podem dizer o Hasve Halila ou o Hasve Shalom, que a gente aprendeu mais antes, Shalom. Para ficar mais forte, você vai dizer ainda Lo, a gente sabe que é não. Lo, a, le e no. Isso quer dizer, não sobre nós. Lo, não. Aleino, sobre nós. Então, não sobre nós. Então, você pode estar completando a frase. Chas v'shalom lo aleino. Tipo assim, aconteceu que na cidade tal, um terremoto. Chas v'shalom lo aleino. Diz sobre a nossa cidade que não aconteça. Entende? Então, essa expressão, quando alguém falar algo ruim, você pode estar soltando isso. Porque isso você vai estar anulando o mal sobre você. Amém? Tipo assim, aconteceu um acidente de carro com alguém, que você ficou sabendo, Hasve Shalom, Hasve Halila, Lo Aleinu, não sobre mim, não sobre nós aqui. Baruch Hashem, é importante nós utilizarmos o hebraico para que ele seja como uma blindagem sobre nós. Né? Nós sabemos que tudo é construído e foi construído com a língua hebraica. Baruch Hashem. Outra expressão que você deve anotar para aprender e utilizar no seu dia a dia é a expressão beli. Aqui tem um sheva, beli. Você não vai falar bli, você vai falar bli. Tem que tentar não fazer um conjunto de palavras, um conjunto de sons, mas separar o som das letras. Beli. Isso quer dizer beli, neder, der. Aqui um resh, nuna com um tsere, ne. Dalet com um tsere, de. Então, aqui vamos fazer a leitura. Neder. Que o resh no final para fazer esse som. Né? Neder. Isso quer dizer que eu não estou votando, que eu não estou fazendo uma promessa. Sem voto, sem promessa. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós prometermos, que nós votarmos, dizemos, amanhã eu vou na sua casa, e acontece algum problema e não dá para ir, não por maldade, isso foi um pecado que nós fizemos. O pecado é muito sério. A questão de não cumprir o que promete, não cumprir votos. Não é só questão de dinheiro. Eu prometo dar R$100 no final do mês. E no final do mês dar 50. Também é errado. Mas não é só questão de votar
de dinheiro, de contribuição, de tzedakah. Não, qualquer coisa. Se eu prometer ao meu filho, amanhã eu vou com você à escola, ou amanhã eu vou no dentista com meu marido, ou tudo que você for falar, que você vai fazer, como você não tem o controle de nada, nós não temos controle de nada, só quem tem controle é o Eterno. Então nós devemos usar esta frase. Anote essa frase. Sem voto, sem promessa. Sem ou não existe voto ou promessa. Tanto faz o neder aqui, certo? Beli neder. Beli neder, eu posso dizer assim, ó. Amanhã eu pretendo ir à escola do meu filho. Beli neder. Quer dizer, isso os anjos estão olhando ao meu redor e está dizendo assim, ó. Ela não está prometendo. Se ela for, tudo bem. Se ela não for, também tudo bem. Mas se eu digo assim, amanhã eu vou à escola do meu filho. E amanhã acontece, infelizmente, várias situações que, não porque eu fiz de propósito, mas porque eu não tive condições de ir, isso se tornou para mim uma transgressão, um pecado, né? Inclusive, quando a gente vai fazer o Rosh Hashanah, a gente faz, então, a quebra dos votos, né? Aquela sessão com os rabinos para poder fazer, então, a limpeza, né, desse pecado, que é um pecado grave, o pecado de prometer e não cumprir. E Yeshua até nos ensina, não faça votos, por quê? Porque você está sujeito a não cumprir os seus votos. Porque nós não temos controle de nada. O controle está na mão do Eterno. Baruch Hashem. É do conhecimento de todos, acredito que sim. A expressão amém, que eu já disse aqui para vocês, que temos que falar com o nu no final. Amém. E não amém, como aprendemos, né? Isso não tem nenhum significado espiritual. Amém. Amém não tem significado nenhum. Então, a palavra, ela é na verdade, uma sigla, né? É um acróstico, que são 3 palavras. O Aleph aqui, ele está se referindo a Elohim. Aqui eu posso escrever Elohim, ó. Lamed, Vav, Rei, Yud e Mem final. Então, o Aleph aqui está se referindo à palavra Elohim. O Mem aqui está referindo à palavra Melech. Mem, Lamed e Ra final. E o Nun aqui está se referindo à palavra Neeman. Aqui eu vou colocar um Aleph depois. O Mem e o Nun no final. Neeman. Isso aqui significa, a gente já sabe que traduzem como Deus, né? Que é a parte de severidade do Eterno, Elohim. Melech é rei. E Neemana significa fiel. Então, quando eu falo amém da forma correta, eu estou aclamando essas 3 palavras. Elohim, Melech, Neeman. Eu estou dizendo que o Eterno, que o Elohim, a parte do Eterno, que é a sua severidade, ela é um rei fiel. Então, com isso, aquilo que está acontecendo ali vai se realizar, porque tudo está no controle dele. Não está, como eu falei para vocês na palavra passada, na frase passada. O controle está na mão do Eterno, não está na nossa mão. Se o Eterno está controlando tudo, então ele é fiel para fazer aquilo que ele prometeu. Por isso nós usamos essa expressão nas rezas, nas leituras, né, da Torá e dos Telim. Por quê? Porque aquilo ali é escritura sagrada. Ou seja, se eu falo palavras da escritura sagrada que saiu da boca dos profetas, que saiu da boca do Eterno, porque quem fala com os profetas é o Eterno. Então, eu posso afirmar o amém. Baruch Hashem, por quê? Porque o Elohim é rei fiel. Ou seja, o que ele diz, ele cumpre. Baruch Hashem. Lembrando que ao falarmos e ao escrevermos, se você for transliterar, né, para você escrever, você vai escrever assim, ó. Amém. Coloca um N no final. Não põe um me. Coloca um N. Para poder se referir ao Nun e fazer sentido a Neeman. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Temos aqui a expressão Toda Rabá. Toda Rabá. Ele vai ter um significado de muito obrigado. O Todá é um agradecimento, né? Em hebraico, como se você estivesse falando obrigado, obrigada, Todá. E o Rabá, ele vem da palavra do rabino, né? Que a gente conhece, Rav.
Rav quer dizer muito, tá cheio. Então, eu estou dizendo que estou cheio de agradecimento, certo? Então, eu vou dizer essa expressão. Toda rabá, assim que se escreve. O todá, como eu já disse, obrigada, e o rabá está se referindo ao muito cheio. A palavra muito em hebraico é meod. Vamos escrever o meod? Meod quer dizer muito. Mem, Aleph, Vav, Rolim Vav, e o Dalet. Meod. Meod quer dizer muito. Eu não vou usar o meod no todá meod. Eu não digo assim, eu digo todá rabá, ok? Mas quando eu quero dizer que muito, em outra frase, em outras palavras, né? Em outras situações, eu vou usar a palavra meod. E o pouco, no caso, meod é muito. Como seria o pouco, então? Então, meod é muito e pouco é ktsat. Eu tenho kuf aqui com sheva. Só vou falar o som da consoante. Aqui é um tsad com patá tsa. E aqui tem um ré final sem som. Então, tsa. Kitsa é pouco. O tsa, ele vem da palavra pequeno. Por isso que é pouco. Porque o pequeno é assim, ó. O kuf é um tav aqui. E o nu no final. Katana. Isso aqui é pequeno. Katan é pequeno. E Kitsá é pouco. Baruch Hashem. Nós vimos aqui o pequeno, como seria o grande? Então, o grande a gente também usa bastante, né? Que a gente fala que o eterno é grande. Ó, Gadol. Gadol. Gadol significa grande. Quando a gente vai rezar, a gente fala muito essa palavra, Gadol. Porque o eterno, ele é grande. Então, a gente costuma falar bastante o Gadol. O Gadol aqui seria se referindo para um masculino, um homem. E para o feminino, como eu falaria, né? O Gadol seria, no caso, grande para um homem e grande para uma mulher. Como seria grande para uma mulher? Apenas eu vou acrescentar um rei final aqui, certo? E aí a palavra vai se tornar feminina. Para isso eu vou também colocar, ao invés do patá aqui no gimel, eu vou colocar um sheva e eu vou ler de forma diferente. Eu não vou dizer gadolá, eu vou dizer gidolá. Gidolá, gdolá, gdolá quer dizer grande para uma mulher. E se eu deixar um patá aqui, gadol, é grande para um homem. Baruch Hashem. O idioma hebraico, ele faz essa separação do masculino e do feminino. Porque essas energias são opostas, ok? Não podem estar misturadas. Elas têm que estar trabalhando juntas, mas com as suas características. O Eterno, ele é organizado. Ele não, ele fala em sua Torá, para não misturar as espécies. Então, existe a energia feminina e existe a energia masculina. Elas devem estar sempre trabalhando juntas, mas as duas devem estar de forma que dá para visualizar as duas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ainda nessa pegada do feminino e masculino, vamos ver a palavra morá? Morá se refere a professora. Professora. Ani, eu, morá. Chayá. Eu sou a professora Chayá. Ani morá Chayá. Baruch Hashem. Como eu, então, diria para um professor, como seria a palavra para professor? Eu escreveria da mesma forma, só que eu mudaria a nekud, a vogal, ao invés de eu falar a, eu falaria o e. Então, eu estaria lendo more. Então, o professor, eu vou ler a mesma letra, contudo, com o som da nekud de segolo. No caso aqui, no resh, ficaria more para professor e morar para professora. Como seria, então, o aluno? Nós já falamos muito também por conta dos talmid, dos talmidim, dos discípulos de Yeshua. Então, vamos escrever talmid. Tal, o lamed aqui, eu vou deixar um sheva, a gente falar só o som da letra. Mem, iud,
Dale no final. Talmid. Talmid para more, no caso masculino, e talmid também para o masculino. Se eu quiser falar aluna ou discípula, eu vou acrescentar uma rei no final. E aí eu vou ler talmida. Talmida. Aqui aluna. E sem a rei e sem a patá aqui, vai ser aluno. Faça suas anotações da forma que eu escrevi para professor, para professora, para aluno e para aluna. Baruch Hashem. Continuando com essas comparações, então, do masculino e do feminino, temos a palavra justo. Justo também usamos bastante, né? Nas rezas, nas nossas falas. Tzadik. Tzadik. Tzadik é o justo. E quando eu quiser falar a justa, uma mulher justa, Isha, uma mulher justa, ela será, então, a mesma escrita aqui do Tzadik, como acrescentando a rei. Vocês estão vendo que a rei, ela sempre traz essa função de deixar a palavra feminina. Na maioria das vezes, não sempre, viu? Sempre, a gente não pode dizer bater um martelo, porque às vezes acontecem exceções. Então, a justa, a mulher, a Isha, justa, é a Tzadika. Tzadika. Vamos colocar um patá aqui também para colocar o som no kuf. Tzadika é a justa e o tzadik é o justo. Baruch Hashem, faça suas anotações. Baruch Hashem, quando nós recebemos alguém em nossa casa ou quando nós queremos saudar alguém de uma forma de dizer bem-vindos ou bem-vindo, no caso aqui eu vou dizer bem-vindos, escrevendo Bruchim, Bruchim, Bet com Sheva, Ru, Resh com o Vav aqui, com o som de U, Rim, bem, como se eu tivesse dizendo para várias pessoas, por conta do ima aqui final, que faz pluralizar a palavra, ok? Se eu quiser falar no singular, eu não vou colocar o Yud e o mesmo final, eu vou colocar um rei aqui. Bem-vindo. Baruch Hashem. Abaíma, né, que faz parte dessa palavra, que é uma palavra composta. Abaíma, eu vou dizer junto, Beruchi, Beruchi, Bruchi, Abaíma, no caso aqui singular, bem-vindo. E se eu quiser colocar para muitas pessoas, várias pessoas, eu acrescento o plural aqui e digo Bruchim Abaim. Bruchim Abaim, bem-vindos, ou sejam bem-vindos. Baruch Hashem. Para dizer adeus, eu costumo falar com vocês várias vezes aqui no final do vídeo a palavra lehitraot. Eu posso estar dizendo tchau com lehitraot. Vamos escrever o lehitraot. Quer dizer tchau, quer dizer até logo, até mais. Então, vamos escrever. Como escrevemos, então, lehitraot? Lamed com um tseret, le. Aqui tem uma rei com um ri, ri. Aqui um tava, não tá muito bonito, vamos arrumar esse tava. Aqui, faltou um resh. Vou encaixar o resh aqui. O Tav aqui, eu vou colocar um Sheva nele, ok? O Resh. Aqui tem uma Aleph. Traot. Aqui tem um Vav, Rolivav, ok? Lehitraot. O Lehitraot, ele significa tchau, ele significa até mais, ele significa nos vemos depois, até lá, né? Todos esses significados, eles abrangem a palavra Lehitraot. Baruch Hashem. Uma expressão também muito corriqueira da nossa língua é desejar um Mazal Tov. Quando a pessoa casa-se, quando fica noivo, quando faz aniversário, né? Quando tem algo importante, tipo se formou na faculdade. Então, a gente usa essa expressão Mazal Tov, Mazal Tov. Aqui o role já dá o som do O. Então, Tov, o V final. Okay? O Mazal Tov significa que você tenha um bom fluxo, um fluxo espiritual bom. Aqui a gente sabe que Tov é bom, o Mazal é o fluxo espiritual.
né? A gente estudou sobre o Mazal. O Mazal é toda aquela coisa das energias descendo, né? Pelas Sefrot, através dos astros, né? Então, o fluxo espiritual que a pessoa recebe do Eterno, que seja bom, que aquilo que o Eterno tem para destinar àquela pessoa, todo o seu destino seja ótimo. Então, a gente fala essa expressão, Mazal Tov para vocês, Baruch Hashem. Baruch Hashem, temos também uma expressão legal de dizer, né? Que é o Haver. O que é o Haver? O Haver é amigo. Se eu quiser dizer amigos, pluralizar a palavra, eu vou acrescentar um Yud e um Mema Sofit. Então, eu digo Haverim. Haverim significa amigos. Se eu quiser dizer amiga, então eu vou usar apenas uma rei final. E aí eu vou dizer haverá é amiga. Se eu quiser dizer amigas, aí eu vou colocar então o plural para o feminino, que é o vava, rolevava, e um tet final. Um tav final, desculpa. Então eu vou ler haverot é o plural de amiga, amigas. Baruch Hashem. Baruch Hashem, entre nós mesmos, nós costumamos nos chamar de irmãos, porque é isso que somos. Então, a palavra irmão em ivrit, em hebraico, é a palavra ach. Aqui é uma ret, certo? Um alef com patá, a, e uma ret aqui no final, para desse som gargantual aqui. Ach, Baruch Hashem. Isso significa irmão. Se eu quiser dizer irmãos, acrescentar um S aqui no português, pluralizando a palavra, eu vou acrescentar para irmão um yud e um memo final. Então, eu vou dizer ahim. Ahim significa irmãos. Baruch Hashem. E se eu quiser dizer irmã, como que eu vou fazer? Irmã. Eu vou acrescentar, então, aqui um vav, rolevav, e um tav final. Ahot. Ahot é a irmã. E também serve para irmãs, porque no caso aqui, essa final aqui já é um plural também, certo? Então, irmã ou irmãs será escrito assim, dessa forma, e falado da forma achot. Achot. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Já falamos sobre esta palavrinha quando citamos o Ein Sof, né? Que é considerado o lugar, né? Que o Eterno está. Baruch Hashem, que é o nada de final, ou seja, o infinito. A palavra nada é a palavra en, Baruch Hashem, Aleph, aqui tem um hirik no Yud, então, um sere, para fazer o som de E, o hirik no Yud e um nu no final. En significa nada. E o tudo, como que eu vou escrever? Já sei como escrevo o nada e como eu vou escrever o tudo. Baruch Hashem. O tudo eu vou escrever assim. Kaf. Lamed. Aqui eu vou colocar um rolen para fazer o som de O. Kol. Kol significa tudo. O kol pode ser escrito também com kuf. E vai mudar o significado. Por exemplo, se eu escrever o kol com kuf, que também tem um som de k, aqui eu vou colocar um rolen e um lamed, é o mesmo som, kol. Mas aqui já não é mais o tudo, e sim a voz. Olha que interessante o hebraico. O som é o mesmo, né? Kol, kol. Mas aqui com kaf é tudo e com kuf é voz. Com que o Eterno criou o tudo? Com a voz. O Eterno criou o kol com kol. O kol com kaf foi criado pelo Eterno através do kol com kuf. Baruch Hashem. Então, outra coisa interessante do kol, no caso aqui o kol tudo, é a Sefirah de Sod, aquela que fica, né, recebendo todas as emanações do Eterno para trazer para o Malchut, ela também é chamada pelos sábios de kol. Por quê? Porque lá toda a emanação
fica para descer para Malchut. Mas, quando nós colocamos, então, uma rei aqui na frente, ó, uma rei aqui na frente, mudamos, então, aqui essa Nekud, colocamos um patá, ou um kametz, o som será, a palavra se torna feminina e o som se torna em kalá. Kalá não é tudo, kalá é noiva. Olha que interessante, aprenda isso agora. Então, vamos fazer um desenho aqui, Baruch Hashem. Vou diminuir as palavras para sobrar espaço no quadro. Eu tenho, então, a Sefirat Yesod aqui, certo? Que é o Kol, como eu falei para vocês. E da Sefirat Yesod vem, então, a emanação para Malchut, que é onde a gente está, o mundo físico. E aqui é chamado, porque aqui também pode ter o tudo, só que aqui é a fêmea, aqui é masculina, aqui é feminino. Então, a gente vai escrever da forma feminina a palavra Kol e vai se tornar Kalá. Kalá é noiva. Aqui é tudo e aqui é noiva. Quando nós conseguimos nos conectar com o tudo, o que é o tudo? É a emanação do Eterno. Aquilo que o Eterno dispensa para nós. Nós nos tornamos noiva. Por isso que nós somos a noiva do Eterno. Israel é a noiva do Eterno, porque Israel consegue se conectar com as emanações espirituais do Eterno. Então, Israel se torna a Kalá, que é a fêmea do Kol. Quando você se torna Israel, a Kalá, a noiva, é porque você se conectou com o tudo. Baruch Hashem. Olha como o hebraico é maravilhoso. O Eterno é muito maravilhoso. E a língua hebraica é a raiz de todas as coisas e explica todas as coisas. Por isso nós, o povo do Eterno, é chamado de noiva, de Kalá, porque nós temos o contato com o Kol, que é o tudo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Chegamos ao final deste shiur, né? Temos aqui a palavra shiur, shim, hirik, yud. Aqui tem um Aina sem som, porque não tem Nekud. Aqui temos um Vav com som de U e um Resh final. Shiur. Shiur significa aula. Chegamos ao fim deste shiur. Peço a vocês que façam anotações de tudo que foi dito aqui. Todas as palavras. Escrevam em hebraico e escrevam na frente a tradução da palavra em português. Né? Vamos, para finalizar aqui, vamos colocar um plural nesta palavra? Então, shiur é aula. E aulas, como seria então? Já aprendemos que podemos acrescentar o yud e o mem sofit. E isso vai tornar a palavra plural. Então, vamos fazer a leitura agora em plural. Shiurim. Shiurim é aulas. Grave todas as shiurim, todas as aulas que já fizemos de hebraico, com muito carinho, no seu coração. Faça a revisão dos assuntos, escreva os exercícios e entre em contato comigo aqui nos comentários e me diga se a sua evolução, como está. Baruch Hashem, se você quiser fazer parte dos nossos grupos, deixe aqui nos comentários o seu interesse e eu irei entrar em contato com você e adicionar você no grupo. Baruch Hashem, Shalom, Shalom e Lehitraut.